Fala, torcedor do São Paulo, bora dar uma olhada aqui do jogo aberto, pessoal, falando sobre a vitória do Tricolor ontem contra o Águia de Marabá. São Paulo classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Preparei aqui um vídeo bem legal para vocês, um trecho do jogo aberto, Renata Fã e Denilson falando do São Paulo, analisando a vitória de ontem. E tem também um trecho do pessoal da ESPN Brasil, link na descrição também como créditos ao vídeo. Deixa o like para estar fortalecendo. Se não é inscrito, se inscreva, mas agora bora pro vídeo, galera. 2-1 no jogo de ida, mas ele resolveu experimentar, trocar o time, dar oportunidades. Lucas Moura, que se machucou no jogo do Tadieres, primeira rodada da fase de grupos da Libertadores, voltou finalmente titular. Não é começando uma partida, sendo importante. São Paulo aplicou 2-0, bem tranquilinho, sossegado e só espera a próxima fase da Copa do Brasil e o Pix também. Ai, papai. 4, né? Ai, meu Deus. A relação do São Paulo com o Luiz Ubeldia está naquela fase de lua de mel. Tomara que essa lua de mel vire casamento por um bom tempo. A melhor coisa do mundo, juro, a melhor coisa, o melhor técnico. Tá invicto nas partidas que ele tá jogando. É campeão da Libertadores. Esse ano quero o Mundial lá contra o Real Madrid, viu? O sorrisão pra selfie é sinal de otimismo. Vai ser 4-0. 3-0. Aliás, acho que o treinador anda assistindo ao jogo aberto, hein? Pode dar oportunidade para jogadores que não vêm jogando com uma frequência. Contra o Águia de Marabá, um time mexido. Privilégio de quem venceu o primeiro jogo por 3-1 e pode rodar o elenco. Os jogadores com mais minutos necessitam treinar sin el estrés del juego y los que tenían menos minutos o algún otro jugador que tenía minutos necesitaba verlos em partido oficial. A primeira chance até foi dos visitantes, mas depois só deu São Paulo. Domínio traduzido em oportunidades criadas e desperdiçadas. A de André Silva por cima do gol foi inacreditável. Teve bola na trave do Patrick. Teve goleiro se consagrando. Axel pra cima do André Silva. Um milagre seguido de outro. A bola entrou, pro VAR não. Mas um nome chamava a atenção. Lucas Moura. Primeiro jogo dele como titular desde que voltou de lesão. Vontade e talento unidos. Que tal uma bicicleta? Foi um bombardeio do São Paulo no primeiro tempo. Não à toa, o goleiro Axel se transformou no nome do jogo. E se o tricolor demorou a balançar estas redes aqui, talvez tenha uma explicação. O arqueiro do Águia de Marabá tem estrela? Ou será que ele é uma estrela do rock? Entendeu? Pergunte ao Axel a origem do nome dele. Pais gostaram do nome do Axl Rose, né, o cantor. Não são fãs assíduos, mas acharam bonito. Inclusive, o meu irmão, o nome dele é Nicolas, também porque acharam bonito o nome do Nicolas Cage. Mas nesta noite não havia ator de Hollywood que parasse o tricolor. 33 minutos, Eric sofre pênalti, Lucas na cobrança. Dessa vez, não deu para o goleirão. É sempre muito especial para mim, quando eu estou em campo com a camisa de São Paulo, que é o que pulsa em mim, né? O clube do meu coração, onde eu fui formado. São Paulino, sou da cidade, então assim, jogar no São Paulo é muito especial para mim. Então, independentemente do jogo, da competição, do adversário, é sempre muito diferente. Lo de Luca es una muy buena noticia para el equipo, porque cuanto mejores jugadores tengamos a disposición, más recursos tiene el equipo para resolver situaciones. Jugador que viene de Europa en un alto nivel como ha hecho él, viene por amor al club, no viene por dinero. E outro artista iria brilhar, Ferrarese, o zagueiro que desarma e aparece no ataque. Ele cruzou para o Eric fazer 2-0. É do São Paulo! Eric! Feliz por
ayudar con asistencia en el equipo, mas o gol también bien porque a gente está presionando bien y a gente está hasta lá encima, procurando que si sale una transición estamos ahí para ayudar al equipo. Olha, o São Paulino dormiria ainda mais feliz se a pontaria não falhasse tanto. Galopo e o gol fez o mais difícil, chutou por cima. O São Paulo ainda chegou ao terceiro gol com Juan. O árbitro Marcelo de Lima Henrique anulou por falta no início da jogada. A vitória nem precisou se transformar em goleada. A vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil está garantida e a escrita se mantém. O São Paulo continua invicto sob o comando de Luiz Ubeldia. Em 8 jogos, são 6 vitórias e 2 empates. Déjalo aí. Hagamos silêncio. Sigamos. Assim, quietinho, o atual campeão vai trilhando o caminho para, de novo, conquistar a Copa do Brasil. Quietinho, né, Zubeldia? Só que agora é o seguinte, já tem 6 vitórias e 2 empates, não perdeu ainda. A torcida já está entendendo esse processo de mudança de jogadores, ele escala diferente mesmo, conforme a necessidade, a competição e principalmente pelo aspecto físico e para dar também ritmo de jogo a todos. E você cantou essa bola ontem aqui, Tem né? muito segredo, né, Loirão? Assim, a boa gestão passa por isso, por você rodar o elenco. A entrada do Jandrei, por exemplo, né, que tem aí uma Copa América pela frente, o Rafael acabou sendo convocado. Então ele já mostra para o Jandrei que ele vai contar com o Jandrei. Já dá a confiança para o Jandrei, já dá a segurança para o Jandrei poder dar sequência aí na ausência do Rafael. No coletivo ontem eu acho que funcionou, tranquilo, foi um jogo bem relaxado para o São Paulo. Eu acho que o André Silva destoou um pouquinho, porque ele teve algumas oportunidades, acabou não fazendo. E aí eu senti que ele ficou um pouco ansioso durante a partida. No segundo tempo ele ali coloca o Luciano, coloca o Juan acaba fazendo um gol que acabou sendo anulado, mas acho que foi um jogo bem tranquilo do São Paulo. Você vê nitidamente o time grande contra o time de menor expressão, quando o time grande não dá a oportunidade. Já sufoca, já faz o gol, já diminui o ritmo do time adversário. Acho que o São Paulo fez uma partida muito interessante ontem. Vou dar um pequeno desconto para o André Silva, porque o goleiro Axel, que é uma homenagem a Axl Rose, vocalista do Guns N' Roses, eu adoro. Eu acho que o Rogério Ceni é desse time aí. Então. Falando Os em pais, goleiro, né? mas os pais parece que não eram muito fãs do tipo de música, e sim do nome. Então ficou Axel e ontem ele foi roqueiro, né? Tava intenso nas defesas, fez 2 defesas em seguida do André, que se o André faz aquele gol, aí já relaxava, como você disse, poderia até ter feito outros, mas o goleiro foi decisivo, foi o grande nome da partida, na minha opinião, o Axel. Foi, por parte do Águias e do lado do São Paulo, acho que o Lucas, né? A volta do Lucas é muito dinâmica, ele participa de praticamente todas as jogadas. Acho que foi um time, o Águias também, profissional na medida do possível, porque não teve nenhuma jogada violenta, não foi um time muito intenso em relação a sem bola, né? Então acho que o São Paulo acabou fazendo um jogo interessante, deu confiança para os jogadores e a gente vê o Zubeldia na coletiva sorridente, tranquilo, falando despacio. Falou que poderia ter feito muito mais gols do São Paulo, que ele acha que o placar poderia ter sido elástico mesmo, mas ele faz um trabalho que tem convencido. Ficou não muito feliz com aquele empate contra o Barcelona pela Libertadores, mas o São Paulo tem tudo para fazer uma grande temporada, ainda mais voltando o Lucas, que é o cara que pode ali articular, pode deixar o São Paulo numa condição mais favorável em termos de ataque. Daqui a pouco o Caleri também é aguardado para a sequência. Então, o São Paulo está começando a tomar corpo e bem, e ainda dando chance para muita gente. Melhor coisa, eu acho que o melhor cenário para um treinador que chega dentro de um clube é mudar o ritmo do que vinha acontecendo, o estado anímico da equipe, você vê que é diferente, você vê que é um time muito mais organizado, um time que se entrega muito mais dentro do campo, passa pelaquela energia do Zubeldia na beira do campo. E ele vai ajustando o time com vitórias, que é o mais importante, e convencendo o torcedor, né? O São Paulo está jogando bem, não é só o resultado que está acontecendo. O São Paulo também está construindo esse resultado positivo. Muito bem, São Paulo venceu por 2-0, gols do Lucas de pênalti, do Eric, e outro que também se classificou. Siento que es una etapa donde los que tienen más minutos, los jugadores con más minutos, necesitan entrenar sin el estrés del juego. Y los que tenían menos minutos o algún otro jugador que tenía minutos necesitaba
verlos en partido oficial con nuestra gente para evaluar su rendimiento. Al final siempre digo lo mismo, nuestra gente no se pregunta si juega Pedro o Juan, juega São Paulo, não importam os nomes, juega São Paulo. Estou me sentindo bem, estou recuperado, estou pronto para fazer as minhas jogadas, feliz de ter começado um jogo novamente, feliz de ter ajudado a equipe com gol, feliz com a classificação. Foi importante, né, ter jogado um pouquinho contra o Barcelona, ter começado hoje, né, começando aos poucos, e acho que já tô pronto, já estou pegando aí novamente o ritmo. É importante o Lucas voltar, né, pro tricolor, e ele volta numa hora boa, o negócio começa a funilar, Copa do Brasil, Libertadores. Lucas Moura pelo São Paulo na partida de ontem, jogou 66 minutos, fez um gol. 3 finalizações, 2 delas certas. 4 dribles tentados, foi o que mais tentou driblar e o que mais acertou, professor Celso. É isso aí, no caso dele foi não sei se vocês fizeram um cursinho, mas foi um simulado. Principalmente para a partida contra o Tajeres, né? Que São Paulo vai tentar um primeiro lugar de Libertadores. O resto do time reserva, depois entraram outros jogadores. Isso aí é um simulado mentiroso, hein? Que a prova vai ser bem mais difícil contra o Tajeres do que contra o Águia de Marabá. Mas o caso dele contava menos o resultado das questões que ele fosse acertar. Boa. E mais o ritmo. De interpretação de texto. Exato, é o ritmo. Fala assim, olha, não está valendo nota. E mesmo não valendo nota, ele teria tirado uma boa nota. A gente viu aí, bem para a redação. Né? Não só pelos números, né, Mari, mas pela participação dele no jogo. O São Paulino ficou feliz em vê-lo, embora, como disse o Sobeldia, o São Paulino não ligue se está jogando Juan ou Pedro, mas quando esse nome é o Lucas, é uma motivação extra, né? Então, foi muito bem dosado ontem, tanto no que poupou, quanto nos casos como o do Lucas, que precisava de minutos. O resultado do jogo de ida dava esse conforto, né? São Paulo tinha feito os 3-1 de virada lá, então não precisava fazer grandes coisas contra o Águia, resolveu tudo no primeiro tempo. O que também é uma maneira de se poupar, né? Quando você faz um resultado no primeiro tempo, você está mais leve no segundo, embora o time continuasse intenso. O Axel trabalhou bastante. É isso aí. Copa do Brasil já garantida, classificação, mais 3 milhões e pouco na conta corrente e a perspectiva de contar com o Lucas quando a onça beber água. É quase que o São Paulo com a energia do Zubeldia, né? No sentido de, independentemente do primeiro resultado, mais confortável do que seus adversários aqui, por exemplo, o seu adversário de São Paulo, o próprio Corinthians ou até o Flamengo de Copa do Brasil, Palmeiras. O São Paulo tinha feito um placar muito mais confortável e ainda assim buscou muito jogo. A gente vê o São Paulo, ele pode ter dificuldade em abrir o placar, como teve na última partida de Libertadores, mas ainda assim não deixa de tentar e de produzir. E o São Paulo de ontem, é claro que sobe muito nível com o Lucas, mas ainda assim consegue distribuir um pouco mais a responsabilidade. O Eric ontem, enfim, sofre o pênalti, faz gol. Esse é o anulado, né? Esse é o anulado. E vai ganhando confiança o time, na minha visão, Eugênio, porque até a gente destacava, né? São 8 jogos do Zubeldia, não perdeu, aí muita gente pode argumentar. Ah, mas foram dos 8, tem 2 jogos contra o Águia de Marabá, tem 2 jogos contra o Barcelona de Guayaquil, mas o Barcelona de Guayaquil é o adversário da Libertadores. Ele estreia Libertadores. fora de casa num jogo-chave na Libertadores, ele tem clássico contra o Palmeiras, sim. Também tem o outro lado dessa Tem vitória contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro. Difícil. Né? Não vai ganhando confiança para o que vem pela frente também? Claro que vai. E acima dos resultados, Abel, o que eu gosto de olhar, eu acho que é importante a gente entender que esses jogos, mesmo quando com times alternativos, eles são importantes para sedimentar a ideia de jogo do Zubeldia. Para que ele vá reforçando em todo o elenco, porque a gente sabe que em vários momentos ele vai ter que recorrer a jogadores considerados reservas. Mesmo que não todos ao mesmo tempo, mas 2 ou 3, eles vão entrando em todas as rodadas. Né? É natural isso no calendário que a gente tem no futebol brasileiro. E a gente vê o time mantendo um padrão de organização em campo.
troca A, B ou C e o time mantém esse padrão. E ontem fiquei feliz, você sabe, né? Até postei na rede social. Que maravilha quando o jogo é construído pelo lado do campo. O jogador que vai com o pé direito para cruzar pela direita, o pé esquerdo para cruzar pela esquerda. Simples assim. E as coisas funcionam. O jogo foi 2-0, podia ter sido 10-0. O São Paulo construiu uma infinidade de situações de gol. Todo o primeiro tempo, o segundo tempo, toda hora a bola estava rodando ali a área. Ou era um chute para fora, ou era uma defesa do goleiro. Mas o tempo inteiro o São Paulo, ia do lado da área, pimba. Isso é excelente, mas tem um lado para melhorar. Os caras têm que pôr o pé na forma, né? Sim, tem que finalizar melhor. Tem jogo que você não pode perder a chance, assim. Mas né? vamos entender que ontem também não eram os atacantes titulares do São Paulo, né? Você vê essa do André Silva. Era aí que eu ia chegar. O quanto que o Caleri faz falta, né? Luciano, que são os caras que estão mais acostumados com isso. Luciano também, Mas é importante você botar esses também para que eles possam se desenvolver e encontrar um ritmo. Porque é muito de ritmo, né? De estar acostumado com aquilo. Mas o jogo fluiu. Mas é contra o Águia de Marabá. Mas fluiu. Esse lance foi impressionante, né? Nossa, impressionante. Eu achei que tinha entrado a bola. As defesas. Eu acho que entrou um pouquinho, mas não entrou tudo, né? Entrou uma beiradinha dela, mas não entrou tudo. Entrar inteira. Não entrando inteira não é gol. Mas, assim, é um jogo descontando o nível do adversário, que de todos esses citados por você, Abel, indiscutivelmente o adversário mais fácil, né? Que o São Paulo teve sob o comando do Zubeldia, mas descontando isso, acho que o que importa é você entender um time que tem uma maneira de jogar que está cada vez mais sendo sedimentada, mais definida. É um time que gosta da bola, é um time que quer atacar, é um time que sabe por onde atacar. É claro. É um time que melhora na pressão. Sim, ele consegue recuperar essa bola quase sempre onde lhe interessa, né? Do meio campo para frente. E ali ele vai fazendo as construções dele. Acho que a entrada do Lucas, né, essa volta do Lucas, ganhando ritmo, ganhando competitividade, é muito interessante para dar uma outra alternativa ao time, né? Mais por dentro, com a individualidade dele, de uma arrancada, de um drible, de pisar na área. Sabe o que eu ia te perguntar exatamente sobre o Lucas? Se vocês acham que o Lucas voltando, obviamente vai ser titular, a posição que ele jogou ontem é a posição que vocês veem? É um Lucas com mais liberdade para flutuar? Ele pode jogar ali como ele pode jogar pelo lado do campo. Nessa ideia do São Paulo construir muito pelo lado, ele pode acrescentar muito. Ele já jogou ali, ele começou a carreira jogando pelo lado. Ele pela direita ali tabelando com um lateral, com um meia, levando essa jogada no fundo. É claro que ele chegou numa faixa etária em que o ideal é que você dê a ele mais liberdade e cobre menos que ele para marcar. E normalmente o cara do lado do campo, em grandes jogos, tem que ajudar na recomposição. Embora o São Paulo esteja jogando muitas vezes no campo de ataque o tempo inteiro. Mas em alguns momentos você pega um jogo grande de Copa do Libertadores, de Copa do Brasil e tal, você vai ter momentos em que há necessidade desse cara do lado ajudar defensivamente. Ele ajuda sempre, né? Tem que ajudar sempre, mas tendo que voltar muito, ficando mais longe do gol, mais longe do ataque. E aí, nesse momento, acho que não é o ideal o Lucas. Aí você pode trazer o Lucas para o centro do campo e colocar outro jogador por ali. Mas, indiscutivelmente, o Lucas, pela capacidade que ele tem técnica, ele é titular do time. E aí pode escolher se vai usar pelo lado ou vai usar centralizado. E as alternativas crescendo pelos lados também, né? Porque o Ferreira, cada vez melhor, também tem que melhorar em alguns aspectos, mas ainda assim, peça importante do São Paulo, o Eric ou o Araújo também pelo outro lado. Então, acho que a liberdade que o Lucas ganha, ele vai somar na aproximação com esses jogadores que já estão fazendo o seu papel pelos lados do campo, mas por dentro principalmente. O problema é tirar quem, né? Porque quando você joga por dentro, você começa a mexer, por exemplo, numa função que o Luciano exerce, aí tem que... Não pode cair na tentação do time... Dia, usando o Galopo também mais... Galopo. Não pode cair na tentação de escolher um time ideal no papel e, com isso, prejudicar o rendimento do São Paulo. Acho que isso o Zubeldia não vai fazer. Ele está muito atento para quem rende, em que situações. A gente não pode esquecer, falamos do Águia como o adversário mais fraco. É verdade, é uma liberdade que você não tem em outros grandes jogos, então isso precisa ser pesado. Mas é um time também com muita capacidade de reação. Mesmo o Águia, que é o adversário mais fraco, chegou a sair na frente do São Paulo e é um time muito intenso, é uma toada o jogo inteiro. Seja um jogo como o de ontem, que já estava decidido, ou sejam outros jogos que o time fez com o Zubeldia, ele não deixa o time descansar.
Acaba o jogo, esse homem deve estar mais cansado que os jogadores, porque ele acompanha escanteio, acompanha lateral, acompanha falta, acompanha tudo. Então olha essa imagem, professor, já que muito você falou. Muito intenso. A intensidade do professor Zubeldia, dá só uma olhada nessa imagem aí, ó. Ele está sempre agitado, né? Sempre. Daqui a pouco a gente vai ver a imagem dele indo lá perto da bandeirinha de escanteio, na cobrança de escanteio. Tem a impressão que vai cobrar junto lá. Nisso aí ele está errado, né? Que ele não pode ficar fora da área. Não tem orientação para permanecer fora da área técnica. Mas ele é bem pilhado, né? O juizão não viu, né? Olha onde ele está quase lá do lado do cara que vai cobrar. O árbitro é o Marcelo de Lima Henrique? Uhum. Ele não viu. Quase um deixa pra mim. Olha lá, vai cobrar. Deixa que eu cobro. Jogada ensaiada. Rapaz, nunca tinha visto isso. Mas ali o Bandeira tinha que comunicar o árbitro, né? O Bandeira o senhor volte para a sua área pontilhada ali. E ainda assim ele não ultrapassa, né, a linha do desrespeito dessa energia dele, né? Porque a gente vê em vários treinadores que perdem um pouquinho o controle dessa energia e, enfim, beiram o desrespeito com o adversário ou com o árbitro. É claro que tem as discussões de campo e de jogo ali, a cobrança, principalmente em cima da arbitragem, mas a gente consegue perceber que é uma coisa que ele não consegue conter, é uma energia que ultrapassa ele, né? Ali, jogando junto com o time dele. Professor, você citou aí Lucas com o Luciano, como é que vai ser? Então, o ideal, no melhor dos mundos, eu preferiria o Lucas pela direita. Mas tem essa questão que o Eugênio levantou. A essa altura da vida, conseguirá Lucas recompor no momento em que precisa? Não percam nos próximos capítulos, né? De saída, eu acho que é um risco legal, um risco que vale, um risco para o espetáculo. Mas tem que estar ligado para isso. Ou então alguém precisa fazer essa função. O lateral ficar mais, o volante fazer mais a cobertura pelo lado direito. Para pagar essa coisa do Lucas pelo lado. E é bom perguntar para o próprio Lucas, né? Como é que ele se sente à vontade, a essa altura da vida, dependendo do jogo, dependendo do que Eu vejo mais ele à vontade por dentro. Pode ser que sinto mais ele à vontade. Ele se sinta mais seguro por dentro hoje. Ele consegue contribuir nessa criação e pisar na área para ele é muito importante, né? Ele tem que estar próximo do gol, né? E eu não sei se vocês concordam, mas quando ele joga mais por dentro, ele tem liberdade para cair de vez em quando pela ponta. Ele circula, não é? Né? Circula para circular. E eu acho que é bom para o São Paulo ter um jogador com a velocidade, com a característica, a qualidade técnica, com a experiência do Lucas, um jogador que vai jogar mais pelo meio, mas pode circular, pode cair pela direita. Tem um problema nisso, Abel. Qual é o problema? Você só pode... Vou te contar uma novidade. Só pode escalar 11. Escalar 11. É por isso que e os lados que são só 2? Só pode escalar 11. E a questão é um problema sério isso. Como é que você vai... Porque hoje é uma injustiça tirar o Luciano do time. O Luciano é fundamental hoje. E o Nestor também voltou bem. E mesmo o Galopo são ótimos problemas para o Zubeldia. Veja que ele está tendo um problema de excesso de bons jogadores para montar o time. Ele não é assim, caramba, quem é que eu vou colocar? Porque não tem ninguém. Não quem é que eu vou colocar? Porque eu tenho muita gente. Ótimo. Isso é maravilhoso. E o lado... Isso é uma delícia, Bel, para o técnico. É uma delícia. Não é problema, é um monte de solução, né? Tem aqui um cardápio variado para escolher. Sim. Quantos técnicos? O problema é que às vezes você vai naquele restaurante assim, a peso, você tem várias coisas deliciosas, aí você mistura tudo que não combina. Eu caí numa dessa não ontem, pode. Rapaz. Caiu, professor? Tá vendo? Paguei caro no prato. Esse que ele estava preocupado que tinha comido muito, ele está preocupado que pagou caro. Pagou caro, Paguei caro e... Porque eles botam aquele pratão, né, professor? Você enche o prato. Abusei. Aí quando vai ver a conta é altíssima. Fui no tamanho do prato. Mas a questão não é só o tamanho, é você saber combinar. A comida que... Porque você tem várias... Às vezes você vai misturar uma feijoada com a comida japonesa. Você não harmoniza o prato. Não dá muito certo, entendeu? Você tem que abusou. Ele tem que harmonizar demais o time. No almoço, abusou. Ele tem que saber encaixar essas peças e tirar delas o melhor possível para que a equipe progrida dentro de campo. E esse é o X da questão, de como ele vai fazer isso, do que vai dar certo ou não daqui para frente. Por exemplo, ontem não teve Michel Araújo pela direita. Boa, professor. Ele cismou com esse negócio. Não, Ferreirinha entrou pela direita. Isso. Vai lá, isso. O Ferreirinha vai bem pela esquerda. Vai bem pela esquerda, mas para o funcionamento coletivo do que o São Paulo está fazendo, é legal ele pela direita. É legal porque ele vai no fundo. Ele tem o drible para ir no fundo. E aí a finalização é para quem chega na área, para quem está centralizado na área.
Eu gosto, eu acho que funciona, tem funcionado nesse São Paulo. Eugênio, mas é proibido botar o cara com o pé trocado para ele. Não, não é proibido. Se você tem um jogador que faz isso muito bem, ótimo. Mas se você constrói um time para gerar jogo ao lado da área, com tabela, com triangulação, é melhor ter ali o cara com o pé daquele lado para poder fazer ou o cruzamento por cima ou o passe rasteiro para trás. E isso pega a defesa girando o corpo. Isso desde sempre eu escuto isso, né, professor? Desde que eu nasci, eu escuto, quando você vai no fundo, a defesa está girando. E o atacante que vem de frente, ele tem melhores condições de finalizar. Quem perde tempo é a defesa. O cara com o pé trocado, às vezes quem perde tempo é o ataque. Porque até o cara... Ajeitar, trocar, tem que driblar alguém. Não é ciência exata, calma. Não, as duas coisas... podem acontecer. Depende do jogador que você tem. Mas o Zubeldia está construído esse São Paulo com muito jogo pelos lados do campo, pela direita e pela esquerda, e com o jogo apoiado, né? Ontem teve gol do zagueiro, cruzamento do zagueiro para o segundo gol. Porque ele se lançou, ele ocupou aquele espaço. Então pode ser o ala, pode ser o meia, pode ser o ponta, mas tem sempre alguém chegando ao lado da área. Nesse caso de ontem foi o zagueiro, o Ferrarese, que cruzou pro gol do ponta que tinha entrado pelo meio. E tem sempre o adversário, né, Abel? Né? Nessa receita que você está falando, o espaço que você tem contra o Águia, num jogo que você já está com a classificação encaminhada, não é o espaço que você terá contra adversários mais fortes e pega mata-mata de Libertadores, situações às quais o São Paulo espera-se seja moldado para isso. É a liberdade que o Ferrarese teve para avançar e participar da jogada. O amigo Leon aqui, nosso editor-chefe, me falou uma que eu confesso que eu não tinha ouvido isso aí, não. Tem torcedor empolgado do São Paulo chamando Ferrarese de Ferramessi. Vocês já tinham ouvido essa? Eu não ouvi, Os caras estão tão empolgados assim? Não é possível. Não ouvi, não. Mas é um zagueiro com boas qualidades, né? Mas isso aí, fazer essa... Até porque não faz sentido, né? Faz sentido a comparação. É um zagueiro com um meio atacante, não tem nada a ver. Mas é pelo nome, né? Pela sonoridade do nome ali, tá né? Valendo. Tá aí, galera. São Paulo classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Ontem venceu o Águia de Marabá mais uma vez, 2-0. O Juan até chegou a marcar, mas o VAR anulou o gol do Juan. O Juan é tão azarado, né, que quando faz um gol, mas ele já tinha marcado na primeira partida, né? Os dois gols lá da primeira partida foi do Juan, mas ontem ele marcou um gol e o VAR acabou anulando o gol do Juan. Ele que às vezes é bastante criticado, né, pelos torcedores, às vezes críticas até exageradas, né, para o Juan. Tá certo que ele acaba desperdiçando alguns gols ali, algumas jogadas que ele acaba tomando decisões erradas, mas o importante é que o São Paulo está classificado, encaminhou a classificação do primeiro jogo. Ontem era aquilo que a gente já tinha previsto, né? O São Paulo passando sem sustos, passando muito tranquilo, vencendo mais uma vez o Águia de Marabá. É um time que está jogando bem, né? O São Paulo jogando bem, uma equipe que após a chegada do Zubeldia, né? O São Paulo vem evoluindo a cada jogo, a cada partida. Empatou aquele jogo contra o Barcelona, mas segue invicto, né, sobre o comando do Zubeldia, e agora se prepara para um jogo contra o Tajeres na próxima semana. Jogo importante. O São Paulo já está classificado da Libertadores, mas vai em busca da primeira colocação do seu grupo, né? O que é importante é avançar em primeiro, tem a vantagem no mata-mata da Libertadores. Ontem, se não fosse a bela atuação à noite inspirada, né, do goleiro do Águia de Marabá, o São Paulo poderia ter feito 3, 4, 5, até 6 gols no jogo ontem, né? O goleiro estava inspirado, fechou o gol, fez boas defesas ali, uma noite inspirada, né, do goleiro do Águia de Marabá, e evitou, né, uma goleada do time, né, da sua equipe tomar uma goleada ontem no Morumbi. Ontem mais de 30 mil torcedores. Parabéns, né, para os torcedores do São Paulo que sempre estão presentes no Morumbi, casa sempre cheia. Ontem não foi diferente. Torcedor sempre presente nos jogos em casa, e isso é muito importante. Lucas também, que após essa volta de lesão, né, atuando, né, mais tempo, ele que tinha jogado mais poucos minutos, ontem jogando mais tempo, marcando um gol, e isso é importante, né, para dar confiança também para o Lucas, para a sequência dos próximos jogos. E é um São Paulo, né, que vem jogando bem a cada jogo, a cada partida, e o torcedor
Claro, né? Tá feliz, tá contente com o desempenho, com a atuação e agora manter, né, essa pegada aí, essa regularidade, né, na sequência dos próximos jogos. Brasileirão, como foi paralisado a 7ª e 8ª rodada, esse final de semana não vai ter Brasileirão. O São Paulo só volta a jogar agora na semana que vem contra o Tajeres pela Libertadores. Deixa sua opinião aqui abaixo, torcedor do Tricolor, que tá feliz, tá contente. Comenta aqui abaixo o que você achou do jogo ontem, né? Sua expectativa também aí para a sequência dos próximos jogos. Comenta aqui abaixo. Valeu, galera. Obrigado a você que assistiu até o final, você que está sempre por aqui, né? Confere aí se você está inscrito no canal. A maioria das pessoas, né, que assistem os vídeos é não inscrito, então confere aí se você já é inscrito. Se não, se inscreve, ativa o sino. Sim, você vai estar recebendo aí em primeira mão todas as notícias, todas as informações do São Paulo. Valeu, galera. Obrigado a você que assistiu até o final e a gente se vê no próximo vídeo.